Esse vídeo é uma apresentação do Sincades que tem como objetivo a educação. A educação que nós tratamos hoje é sobre educação no trânsito, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. E para poder falar desse tema com tamanha maestria, hoje nós trouxemos esses dois grandes convidados. Bom, eu sou Osmar Assunção, eu sou inspetor estratégico de trânsito de Vila Velha, sou guarda municipal e hoje eu estou exercendo uma função que para muitos é a mais difícil, né? Que é o papel fiscalizatório. O âmbito de fiscalização está totalmente sobre nossa responsabilidade de planejamento e execução. Joia. Beleza, e eu sou Jobson Meirelles de Abreu. Meirelles, conhecido por guarda gentileza, sou subinspetor de educação para o trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha. Estamos aqui justamente porque eu sou daquela parte de educar. Educar é preciso, como navegar, como harmonizar. Falou? E para poder falar, sobre o tema, trazer informações e dados, a gente traz todo o conteúdo relacionado à educação. Como o Meirelles falou, educação é vida. Além de proteger vida, nós precisamos entender que como pedestres, como motoristas, como ciclistas, todos devemos respeitar sinalizações, existem normas justamente para ser seguidas. E todo o conteúdo que vai ser apresentado aqui tem esse cunho, além da educação, a proteção. Prevenção sempre é a arma do negócio. Meirelles, conta pra nós por que Maio Amarelo? Maio, o mês de maio, é porque justamente foi no dia 11 de maio de 2011 que a ONU decretou esse movimento, que é o Movimento Amarelo. É o Movimento Maio Amarelo, que ele é partidário e ele chama toda a sociedade, todos nós, com a responsabilidade com o trânsito. Amarelo, porque amarelo te lembra atenção. As placas de atenção já são amarelas. Atenção, faixa de pedestre. Atenção, ciclista. Atenção. Então, esse amarelo é justamente para chamar a sua atenção. Lembrando também, fazer uma parte aqui, amarelo lembra ouro. A sua vida vale muito mais do que ouro. Joia. Assunção, por que a gente tem um laço e não um círculo, por exemplo? Bom, isso é um entendimento, né? Diante de uma visão que a gente tem, o círculo, ele é fechado. Você não tem como agregar, como colocar ninguém dentro dele, né? No caso, fazer com que ele aumente de tamanho. Já o laço ele é aberto. Você consegue aumentar cada vez mais, aumentar o tamanho do laço, aumentar a volta, né? Fazendo com que esse cenário ele traga mais pessoas no movimento, que coligue mais essas pessoas ao movimento. O nosso foco principal hoje aqui é fazer com que vocês façam parte desse programa, façam parte dessas orientações que a gente tem a trazer. O nosso estado, a cada dia que passa, está crescendo o índice de acidentes. E a gente tem que fazer com que o máximo possível de pessoas seja abrangidas, né, para que esses índices eles caiam. Depois da pandemia, existiu um fator de voltar novamente a rotina normal de trabalho, de estudo, pessoas na rua, a quantidade de veículos aumentou novamente bastante. E está faltando ainda um fator que as pessoas não se atentaram. Voltaram a uma rotina com cautela, com tranquilidade, com parcimônia. Eu acho que depois dessa pandemia as coisas pioraram um pouco. As pessoas estão um pouco mais aceleradas, estão fazendo como se não existisse o amanhã. E é justamente isso que a gente está tentando fazer. É com que vocês retornem, que as pessoas voltem a olhar um pouco para si e que passem a ter mais atenção no trânsito. O trânsito, ele é complexo, mas ao mesmo tempo você pode fazer a sua parte. A pergunta seria, o que podemos fazer para melhorar o trânsito? Muita coisa. E uma delas é deixar de ser imprudente, porque a imprudência no trânsito gera muitos acidentes. Primeira coisa que devemos entender que é uma ação coletiva. O pedestre, o motorista, o ciclista, todos nós, o caminhoneiro, todos nós fazemos parte desse viés do trânsito. Então, é uma via, não de mão única, mas de mão dupla, em que toda a sociedade, todos nós, somos responsáveis para tornar ele mais gentil. E como que vamos fazer isso? Respeitando as leis de trânsito, observando o seu lado, observando o semáforo, a sinalização existente,
tudo isso concorre para que você possa evitar aquilo que nós já estamos tentando há décadas, diminuir a quantidade de mortes no trânsito. Não é isso, Assunção? Verdade, Meirelles. Levando em consideração até que, partindo do princípio no Código do Trânsito Brasileiro, fala, né, que o veículo maior tem que proteger o menor sempre, e todos em prol do pedestre. E assim, nos preocupa bastante que muitas vezes, principalmente que a pessoa ela está com a sua habilitação na mão, ele esquece alguns parâmetros importantes, né, como uma placa de pare não ser respeitada numa rotatória, uma placa de sinalização que proíbe de estacionar por causar impacto naquele local, a pessoa simplesmente estaciona. E assim, o nosso papel principal hoje é trazer justamente isso, é fazer com que todas as pessoas que fazem parte desse sistema chamado trânsito, né, que se envolvam com isso com bastante naturalidade, com muita vontade de melhorar. A gente tem que melhorar esse trânsito, a gente tem que diminuir esse índice de morte que está acontecendo no Brasil, e especialmente no nosso estado. É isso aí. Lembrando você, ciclista, pedestre, olha só a sua importância, ciclista. Ciclista, você não está sozinho. Nós temos ciclovias e elas às vezes são compartilhadas. A sua responsabilidade em andar equipado, respeitar às vezes o pedestre. Ciclista, você é veículo de tração humana. Você tem que parar no semáforo também. Não pense você que o semáforo é só para veículo e moto, não. Então fique cuidado, mova-se, tenta sinalizar se for fazer virar à esquerda ou à direita e for seguir sempre com cuidado. Use camisas de cores claras para ser visto, porque quem não é visto não é lembrado, correto? Agora, pedestre, e a sua responsabilidade, hein? Acorda, pedestre. Tudo bem, que é para proteger o menor, mas você não é o menor em questão de responsabilidade, não. A sua responsabilidade é olhar para os lados, tentar atravessar sempre no local que tiver faixa. Não é que você é imortal, não, pelo contrário. Você tem que ter cuidado, sempre olhando, não confiar só em semáforo parado, mas sim em carro parado e atravessa, para de ficar atravessando a via ou andando na rua olhando o celular. Pare para olhar com o seu celular um local seguro. Isso não é só pelo trânsito, não, é pela sua vida. Concorda, amigo? Concordo. Bom, para vocês terem ideia, um dos maiores índices de colisões que tem hoje no estado é por imprudência, né? A maioria das pessoas são imprudentes, não respeitam as sinalizações e está acontecendo isso. Mas o nosso papel, seja como guarda municipal, seja como policial militar de trânsito, seja como policial militar, seja como corpo de bombeiros em relação a dar suporte, é trazer realmente esses dados e fazer com que toda a sociedade se preocupe com isso. Diante desses fatos expostos e a conversa que nós temos aqui, desse bate-papo, existe uma preocupação justamente do Sincades. O Sincades, ele é um sindicato que se preocupa justamente com gestão de pessoas, como é que você pode fazer justamente dentro do seu local de trabalho ou no seu dia a dia. Porque para o Sincades não é só importante ir, mas vir também, porque alguém em casa te espera. Então, diante disso, nós estamos realizando esse trabalho, aproveitando o ensejo deste mês, que é o mês do Maio Amarelo, porque o Sincades quer o Brasil e o Espírito Santo do jeito que você e eu quero, melhor. O trânsito, ele nos preocupa muito, tanto que ele serve como base até por gastos de governo, das ações que são feitas, muitas ações são feitas justamente para tentar diminuir, feito educação nas escolas, você trabalha com as empresas investem justamente na segurança dos veículos e também na segurança das pessoas. Só para você ter uma ideia, nós nos preocupamos muito com guerras em outros países. Nós temos a Ucrânia, nem a Ucrânia mata mais do que o Brasil no trânsito. Então nós temos aqui o nosso companheiro Assunção, que vai te falar para você alguns dados para você ter noção de quantas pessoas morrem no Brasil devido à imprudência e o desrespeito com as leis de trânsito. Bom, em 2021 nós tivemos um índice de 31.468 pessoas morreram em 2021. Isso é coisa pra caramba. Aí, filtrando esses números, quando a gente chega para motocicletas, nós tivemos um índice de 12.011 pessoas perderam a vida pilotando suas motocicletas no Brasil.
Ah, beleza, excelente, mas dessas 12 mil pessoas, quanto existiu de imprudência? Tanto foi imprudência do veículo que vinha em sentido contrário, ou a falta de habilidade do condutor, do recém-habilitado, que não sabia o potencial da moto que ele tinha na mão, não estava tão ambientalizado com o trânsito brasileiro e tentou fazer manobras que não era para ele fazer. Isso existe um tipo de prática, muita gente sabe disso, em relação aos motociclistas. E pedestre por ter atravessado uma faixa de pedestre, o cidadão não percebeu porque estava no celular e atropelou o cidadão que estava na faixa. Nós tivemos 5.120 vítimas. 5.120 pessoas perderam a vida no trânsito por estar atravessando uma via ou qualquer outra coisa no Brasil. Vocês viram o impacto que fora o impacto sentimental, espiritual, vamos dizer assim, da pessoa, a falta, a ausência daquela pessoa que você ama, que você perdeu no trânsito, e perdeu, às vezes tem gente que perde até a família inteira, tem um impacto também psicológico naqueles que ficaram. Então existe, talvez você não tenha conhecimento, existe um núcleo chamado NAPTRAN, que é o Núcleo de Atendimento às Pessoas de Acidente de Trânsito. Isso está dentro do Detran. O Detran criou esse núcleo justamente para dar aquele suporte. Nada substitui a perda de alguém. Por isso que nós estamos aqui, para poder chamar a sua atenção. Amarelo, chamar a sua atenção. Sua vida vale mais do que ouro. E você tem que se preocupar com ela também. A responsabilidade não é só minha, nem só da Assunção, nem só da Marcela, nem só do Sincades, nem da Harmoniza. Somos todos nós. Todos juntos podemos fazer um trânsito mais gentil. Se liga, é importante você estar ligado nisso. O que você pode fazer para melhorar? Nós já demos algumas dicas e daremos algumas coisas mais. Cuidado, trânsito é vida. Bom, trazendo ao conhecimento de vocês pelo que o Meirelles tinha adiantado a respeito do NAPTRAN, a nossa maior preocupação é justamente isso, é deixar mais claro para vocês, a abranger o máximo de pessoas possível. Quem não já teve um conhecido, um amigo, um irmão, um parente, um irmão de um grande amigo que tenha sofrido um acidente ou que venha ter ficado com algum tipo de sequela. Bom, nosso papel hoje é justamente trazer isso. Nós tivemos 827 mortes o ano passado no estado do Espírito Santo em relação a trânsito. Mortes no trânsito, foram 827 pessoas no estado do Espírito Santo que perderam a vida. Né? Ou seja, fica a cada 2 dias, a cada 2 óbitos por dia nós temos no estado. Isso é alto pra caramba. Trazendo o máximo possível para quem tem aquele amigo que é entregador. Nós sabemos que aumentou imensamente o índice de entregas delivery, né, os fast foods. Então, assim, nossa preocupação é respeitem essas pessoas. Respeitem o máximo possível os que estão passando no corredor. Se tiver condições, abra um pouco. Se ele está passando no corredor, se ele está querendo fazer a entrega dele rápida, vamos tentar evitar para que não exista uma colisão, porque nesse segmento ele é o cara que está mais vulnerável. Por mais pressa que ele tem, ele deveria respeitar as normas de trânsito e tem que ser respeitado as normas de trânsito. Só que ao invés da gente ir de colisão a eles, de fazer com que eles se sintam pressionados, nosso papel é facilitar um pouco mais a vida de todos para que uma circulação no trânsito melhore bastante e não venha acontecer esses acidentes. Então, para quem não sabe, o NAPTRAN está aí para dar suporte a essas pessoas que venham se acidentar, que venham ter tipo de sequelas essas que são contabilizadas, mas que são esquecidas. Aquele cidadão que teve uma perna amputada, que teve um braço amputado, que teve de colocar pinos, que ficou em cima de uma cadeira de roda tetraplégico. Então nós temos inúmeros fatores que fazem com que o trânsito ele tenha uma atenção muito maior do que qualquer um outro setor. O trânsito ele é movimento, né? Ele é vivo, né? Ele flui de uma forma absurda e aumenta cada dia mais. Para vocês terem uma ideia, em 2010 nós tínhamos 137 mil veículos dentro do município de Vila Velha. Só Vila Velha, residentes em Vila Velha, 137 mil veículos. Esse ano já vamos com mais de 238 mil veículos, salvo engano. É isso aí. Assunção, você falou realmente uma coisa interessante. Olhando esses dados, você observa o trânsito, ele mata, machuca as pessoas e você vê. E o que gera esses acidentes? Pessoas estressadas, gente. O estresse do mal do século. As pessoas
esqueceram de ter paciente para ser paciente no hospital. Paciência é melhor do que ser paciente no hospital. Não deixa, esquecer, vidro fechado, escuro, não sabe, tem um botãozinho no volante ali, uma alavanca que chama-se seta. Pode dar à vontade, pode usar à vontade aquilo ali. Inclusive deixar de comunicar, de fazer isso, é uma infração grave. Então, a gente precisa saber para onde você vai e para onde sair. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém é mãe de Iná aqui não, para ficar adivinhando o que você quer fazer de sua vida, não. Agora, nós queremos te ajudar nisso aí. E diante disso, a gente busca para você dar uma olhada, harmonize a sua vida. Onde está a sua qualidade de vida com a prevenção de trânsito? Sabe por quê? Se você toma um medicamento errado, se alimenta mal, você passa mal na direção do veículo, você já viu o que pode acontecer. Na verdade, você nem vai ver o que pode acontecer de repente. É muito rápido. Nós estamos perdendo vidas muito rápido no trânsito, porque você, porque eu, porque nós temos que pararmos de pensarmos somente no nosso umbigo e pensarmos no coletivo, porque o trânsito somos todos nós. Valeu? Fica a dica, hein? Motorista, agora é com você. Não é o motorista da vez, não, que é interessante, inclusive, ter esse motorista da vez, tá? Porque a lei seca continue muito em vigor e você será responsável pela vida daquelas pessoas que estão dentro do seu veículo. Mas, motorista, algumas regras que você não tem seguido. Principalmente quando você vai pegar o veículo. Verificar sempre a manutenção do veículo. Freios, luzes indicativas, tudo isso é importante. Mas importante também é que quando você entrar no veículo, lembrar de colocar aquele amigo seu do peito chamado cinto de segurança. A pessoa quer outra coisa, né? Cinto de segurança. Coloque sempre cinto de segurança, não é só em você não. Se você tiver com cinto de segurança, passageiro, e o lateral, se eu tiver sem cinto, numa velocidade de 60 km por hora, o seu corpo é multiplicado, o seu peso é multiplicado vezes 20. Ou seja, se você tiver 60 km por hora, que a maioria não anda, né? A velocidade da carros Lindenberg é 60, mas ninguém anda 60. Todo mundo quer andar acima da velocidade. Então, só lembrando você, se você pesar 50 kg, você vai pesar mais de 1 tonelada em cima da pessoa. Então, por isso que é necessário que todos os ocupantes, quem está atrás, você que gosta de carregar seu filho no meio olhando a paisagem ali sem cinto, se você frear, depois você diz que ama teu filho, né? Eu quero ver você segurar, porque você não vai conseguir segurar. O acidente é inevitável, devido a essa sua falta de cuidado. Animais também precisam atenções, sabia disso? Existe cinto de segurança. Você adora botar aquele cachorrinho olhando pro guarda, botando a língua para fora, com a língua desse jeito, né? Desculpa aí, tá? A língua é feia. Mas isso aí não pode não. Transportar animais dentro do carro sem estar devidamente no seu local. Existem caixas próprias para animais e cinto de segurança. Nada de colocar ele no colo e nem do lado olhando, não, que ele tem um cuidado. Depois você diz que se gosta também do seu pet. Quando a gente gosta, diz uma música assim, quando a gente gosta, a gente cuida. Então por que você não está cuidando do seu filho e do seu pet? Fica a dica para você. Lembrando também que a responsabilidade de todo mundo dentro do veículo é sua, condutor. Tá? E a multa vai para você, tá? Eu vou andando, quem anda sem cinto, a multa é você que paga. Então cobre de todo mundo essa responsabilidade que é de todos. Não vou nem falar do uso de celular. A Universidade dos Estados Unidos fez um trabalho lá que o uso de celular ao volante, porque existem 3 autos de infrações que pode ser aplicado: segurar, falar e usar, manusear. Tá? Ou seja, você aumenta em 400% o índice de acidente, você não vê. Então, poxa vida, fique esperto. Sabe por quê? Existem várias operadoras, mas a operadora do além, você vai alcançá-la se você não observar nossas dicas. Um abraço. Agora com você, irmão. Não, levando em consideração que você falou, né? Fazer manutenção é de fundamental importância. Nós temos aí pessoas que entram no seu carro, sai, pilota, não vê uma calibragem do pneu, que é de fundamental importância, não vê o estado dos pneus, que a gente fala muito careca, né? O pneu careca. Opa. Tem que ver realmente se o pneu está em condições de uso.
aquele velho, aquela economiazinha que se faz, eu vou frisar um pneu, compra aquele pneu frisado para colocar no carro. Você não sabe o risco que você está trazendo na sua vida, não faz isso, não faz. Economiza um pouco mais, ou até volta a andar de ônibus enquanto você não está com aquela condição de comprar aquele pneu legal para colocar no seu carro. Divide em várias parcelas, mas tudo isso faz parte para que o trânsito flua melhor, para que o trânsito não venha acontecer, você, sua família, seus entes queridos venham a fazer parte desse cenário, desses números que são absurdos. Ok, estamos nós aqui outra vez para falar para você agora de motociclista. Porque a gente sabe que geralmente quem sofre mais impacto é justamente o motociclista. É o para-choque das emoções dos acidentes. Você tem que ter cuidado na briga entre carne, no meu caso é mais banha, né? Carne e osso, o osso e ferro, a carne sofre mais. Então, motociclista, você tem que ter alguns cuidados. Sempre redobrar atenção. Esses são os cuidados que você tem que ter justamente quando vai pegar sua moto. Ou verificar sempre a manutenção dela. Os pneus nem se fala, né? Freio, aquele retentorzinho ali da bengala, aquilo ali é responsável pelo controle ali. E os freios, você tem que aprender também a utilizar. Você sabe, tem que aprender a utilizar. Freio traseiro, dianteiro, freio motor, tá? Mas o importante é que você tenha sempre muita atenção, cuidados na ultrapassagem. Lembre-se que você não é um motoqueiro fantasma, de repente você vira um fantasma. Entendendo? Você não tá, isso não é filme não, tá? Você não é Capitão América nem nada não, nem Wolverine indestrutível não. Então, tem a posição correta, você tem que ter posição, ergonomia, sentando na moto, a posição de pilotar para você não ter problema de coluna e dores, equipamentos obrigatórios. Preciso falar capacete? E o capacete bom, né? Para de comprar porcaria. Veja um capacete adequado, ajustado. Lembrando você que se o seu capacete cair no chão, compre outro. Porque o impacto ali que ele já sofreu, você já perdeu ele. Senão, quando ele precisar, ele não vai ser muito útil para você, não. Mantenha as lentes limpas, lentes de visualização. Isso é importante. Ultrapassagem. E o cuidado. Você que passa correndo. E se alguém abrir a porta? Você tem que ser visto. Faróis, nem se fala, né? Nada de andar com o farol apagado. Lembrando que eu já falei aqui, quem não é visto não é lembrado. O farol é justamente para você ser visto. Porque a gente quer ver você de bem na moto, de bem com a sua família. Nós temos hoje muitos motociclistas, devido a essa onda que teve da pandemia, e eles são, até você falou, Assunção, eles estão nas entregas, né, que são os aplicativos. Respeite eles, mas vocês também dos aplicativos, tudo bem, você tem pressa, faça a sua parte, né? Não queira passar, tem muitos de vocês que adoram fazer o grau, lembrando que isso aí dá suspensão imediata da sua carteira, mas mais importante é que você pode matar ou morrer. Corredor que você deve andar é o corredor de sua casa. O trânsito tem corredores, mas cuidado, só se os veículos estiverem parados, em movimento, lembre-se de ocupar só o local adequado na faixa, ultrapassagem somente pela esquerda. Tem motociclista que quer passar por cima do carro, passando pelo poste, pelo fio. Você é um veículo, motociclista, você é um condutor e é um veículo, então tem regras. Então, nunca esqueça, crianças e as crianças. De vez em quando você passa perto das escolas, tem pai levando, é logo ali, a criança sem capacete. Existe a idade adequada, desde que ela tem que alcançar os pedais ali, que pode ir a parte de trás, 7 anos a 10 anos. Na realidade, o ideal é que criança nem andasse em moto. Moto, eu acho que para mim era para ser um veículo individual, porque tem alguns cuidados, a forma de deitar, a forma de conduzir. Capacete, tem pai que coloca a criança e bota um capacete de astronauta da NASA, todo tamanho. Não protege nada, meu irmão. A cabeça do seu filho está solto ali dentro. Vai bater de lá para cá. Que é um dos maiores índices, né, verdade? Pegando o gancho, um dos maiores índices é justamente o não fechar o jugular, não usar o capacete adequadamente fivelado. O capacete sem queixeira eu uso, mas uso dentro das áreas urbanas. Se vocês forem fazer uma viagem, fazer um local mais distante, por favor, evitem o capacete sem queixeira. É um risco tremendo, porque é uma região que vai ter fácil acesso de você bater com o rosto no chão e vai causar traumas absurdos. Entendeu? Então esses cuidados, andar sem a jugular, aquela peça que segura aqui embaixo, ou frouxa,
no movimento que tiver no impacto, vai voar da sua Isso. cabeça. Então, ou seja, meu amigo, vai perder a cabeça? Tá pensando que é brincadeira? Eu não sei se eu vou rir ou se eu choro. Na verdade, a gente tem que chorar. Porque tem coisas que não dá para entender ainda, que muitos de vocês poderiam ajudar. Lembrando sempre, sinalizar, a seta não está funcionando, usa a mão. Você pode sinalizar. Ou vá com cuidado, cruzamento. Ah, a preferência minha, a preferência não, a preferência sempre será no trânsito a vida. Sempre será no trânsito a vida. Agora, respeitar a velocidade também, né? Respeitar a velocidade. Tem cara que acha que a moto dele, acho que ele é o speed racer. Tá fazendo motociclismo. Aí esquece, rapaz, que nós estamos trabalhando com gente. E gente me lembra uma coisa interessante. Gentileza no trânsito. É isso. Aprenda essa palavra mágica. Gentileza no trânsito e na vida. Dê a vez. Procure ser mais gentil. Faça do trânsito justamente aquilo que você gostaria que fizesse com você. Sai um minuto mais cedo, né? Isso aí é. Pô, eu vou pegar às 7 horas da manhã. Por que o cara inventa de sair de casa de 10 para as 7? Isso aí, acho que justamente tá dentro da fazenda dele e o terreno é só dele. É absurdo como estão levando isso com o pé da letra. O cara sai em cima do horário, já sai naquela loucura, tem uma reunião para fazer e o cara já sai eu tenho horário para cumprir. É o que está causando isso, Meirelles. Assim, meu ponto de vista. Esse estresse maior que está sendo é justamente isso. As pessoas estão com muitos afazeres e não estão tentando buscar um pouco mais de tranquilidade para se deslocar, para chegar com mais tranquilidade nos locais. Mantenha. Antecipando, né? Mantenha a distância segura. A moto ela não freia igual o veículo. Como o veículo tem certa distância. Dia de chuva, então, cuidado na chuva, redobre os cuidados, atenção, posicione corretamente. Eu fico olhando às vezes, vocês talvez não viram. A moto quando ela para, ou quando o caminhão para, grudado, existem os pontos cegos, o ônibus, o caminhão, ele não te vê, né? Porque ele não está te vendo. Você para na frente dele assim, ele está olhando para o horizonte e ele não vê você no lado. Então, às vezes, você se coloca no chamado ponto morto e acaba sendo morto. Ponto morto. Os pontos cegos são os pontos cegos. Tá vendo? E a gente fala, e você sabe que você está no ponto cego, mas a cegueira sua é tanta que você não vê, e aí não vai ver mesmo. Se atentem. Atente, isso aí é importante. Em principais vias que vocês conhecem nas suas cidades, existem aquelas vias de maior fluxo, de caminhões, de ônibus, de veículos. Motociclista nunca para numa via aberta, numa via que você conhece que realmente o fluxo ele é excessivo, nunca para no meio da faixa, nunca para no meio da via, sempre busca os cantos, porque normalmente se vir um condutor desatento, ele não perceber que você está à frente, ele vai colidir na tua traseira. Se não der tempo dele frear, porque ele achou que o tempo do semáforo que ia dar para ele passar no amarelo e você frear no semáforo amarelo, busca sempre os cantos das vias. Porque são pontos que realmente vai te trazer maior segurança e que você não vai ter aquela sensação de alguém chegar por trás e colidir em você. Redobre seus cuidados na chuva. Chuva tem que ter muito cuidado, atenção. É bom chuva? Claro que é. Também vocês que não gostam de tomar banho, né? Às vezes toma chuva para tomar banho. Mas olha para o detalhe, redobre essa atenção e use a direção defensiva, não destrutiva, defensiva. Faz bem a todos os motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres. Período de chuva, alagamento, cuidado com a famosa aquaplanagem. A aquaplanagem, não bonita, né? Que lembra do Aquaman, né? Aquaman se dá bem na água. Motocicleta, né? O carro também. Carro também. O cara pensa que está num carro imenso, lindo, ele pega uma quantidade de água excessiva, ele vai rodar do mesmo jeito. É por isso que aqueles cuidados que a associação já tinha falado sobre pneus. Você tem que olhar os pneus. Não tem que fazer aqueles remendos, nada não. O pneu ele tem que estar em condições. Existe TDI, que é a medição ali dos pneus. Esses cuidados é importante que você tem que ter. Senão você frear com uma poça de água e tudo, você vai aquaplanar. Tanto o veículo quanto o moto, e o acidente é na certa. Uma coisa que eu comento com alguns conhecidos meus e amigos, eu faço parte de motoclube. E o mais bacana de tudo é que eu tento colocar isso na cabeça de alguns que se faz necessário você buscar o seu conhecimento, você se atualizar, você buscar um curso de manobrabilidade, de tentar fazer o máximo possível para conseguir se
se colocar melhor no trânsito, de que forma você vai se colocar, como ficar de uma maneira mais defensiva. Isso não vem porque você comprou uma moto e foi andar no trânsito. Isso leva tempo. Mas existem hoje várias escolas, várias empresas. A Honda, de vez em quando, ela faz alguns aparatos, chama algumas pessoas que estão comprando motocicletas para dar justamente alguns cursos nesse segmento. Eu acho isso viável pra caramba. Vai comprar uma moto? Compra uma moto, mas faz com que essa moto seja um objeto de vocês, um objeto de trânsito, de transporte, e não uma ferramenta para te causar transtorno, nem te trazer, vou dizer assim, para te trazer preocupações. Você tem que se preocupar com o trânsito, mas você tem que saber usar aquele material, você tem que saber usar aquela motocicleta que você está comprando. Ah, Assunção, você está falando assim como? Eu vou tentar explicar de uma forma básica. Você comprou uma 125, era uma ótima moto com 4 marchas ali e tal, do passado, você se deslocava no máximo a 100 km por hora. Aí você sai de uma 125 e você pega um MT-07, que é uma máquina de máximo torque, suas condições financeiras te deram melhores condições para isso, e de repente você está em cima de uma motocicleta com totalmente falta de controle, porque é uma moto extremamente agressiva e que você não tem aquela habilidade de ter essa moto tão agressiva para você transitar. É isso mesmo, Assunção. E o meu amigo fica muito bem, que ele tem um MT-07, você precisa ver o cara no MT-07. E é verdade mesmo. Mas é por isso que tem essas campanhas, as campanhas educativas, existem as campanhas educativas e tem esse movimento que é o Maio Amarelo. Por isso que nós estamos aqui. É justamente para chamar a sua atenção quanto a isso. Chamar a sua atenção para você cuidar da sua vida. Aprenda a cuidar da sua vida. Depois você fala que a gente está se metendo na sua vida, tá ok? Dentro de todas as regras que nós devemos seguir, uma delas é 0 uso de substâncias que podem alterar a sua percepção durante o ato de dirigir. Sejam elas medicações, substâncias químicas, drogas, bebidas de qualquer tipo. Para poder falar desse agravo, até porque a multa é gravíssima, além de apresentar riscos à sua saúde e ao indivíduo, fala para nós, Assunção, qual é a influência, né? Como que ocorre isso? E vocês têm muito incidente com relação a isso? Bom, em relação a beber e dirigir, eu acho que algumas pessoas ainda estão insistindo no fato de beber, dirigir, e alguns até... Hoje, com todo o rigor que está existindo nas leis, o pessoal ainda continua fazendo esse tipo de procedimento, né? De pegar o veículo, de sair da balada, de entrar no seu carro, de dirigir, de colocar a vida em risco e a vida de terceiros. Então, assim, está faltando essa conscientização com um pouco mais de ênfase, um pouco mais de força mesmo, com a lei ter sido agravada, com todos os fatores como eu dizer assim, de cobrança, fiscalizador, né? No caso, e mesmo assim, estão deixando passar, estão se deixando levar por esses motivos, entendeu? Meirelles, hoje a gente sabe que a nível de Brasil é gasto com pessoas que sofrem algum tipo de acidente, né? 28 bilhões, né? Acidentes de qualquer tipo, inclusive que levam pessoas, né, a serem incapazes para a vida laborativa por conta da gravidade que teve esse acidente. Com relação a toda a parte de fiscalização que vocês possuem, é um trabalho, digamos que de formiguinha, né? Conscientização dia após dia, porque as pessoas têm essa necessidade de ser educadas. A educação no trânsito, infelizmente ainda no Brasil, ela precisa de ser permanentemente trabalhada. Com certeza. As pessoas ainda insistem em desrespeitar as normas. A gente está falando aqui de uso de substância. O Assunção trouxe que infelizmente ainda é um índice alto, né? Altíssimo. O sair e beber e pegar a direção ainda, infelizmente, é tratado como normal. Mas dentro da sua experiência, Meirelles, de que forma a gente ainda pode abordar essa população, talvez as mais jovens, mas isso não é uma regra, a como ainda ter essa conscientização? É justamente realizando campanhas educativas, batendo mais, a palavra talvez correta não seja bater, intensificar. Como fazer isso? E como nós fazemos isso? Nós visitamos escolas, empresas, nós vamos até mesmo fazemos, agora principalmente no Mar Amarelo, em alguns bares a gente faz esse modelo, aí você percebe, sei lá, as pessoas ficam logo
agitadas, muitos gostam, muitos até mesmo pedem para fazer soprar o etilômetro, conhecido vulgo bafômetro, aí para elas entenderem que um copo, a tolerância é 0, ou um copo ou 10, a proibição é a mesma. Se beber, não dirige. É muito mais barato, então vamos falar de barato, então nem falando da vida que não tem preço. Você chamar um veículo de aplicativo, combinar com o motorista da vez, ou ir a pé. Vá a pé. É bom que você queima energia, vai ficar saradão assim que nem eu, tá entendendo? Então, salve vida. Porque geralmente, o mais incrível é que o cidadão ingere bebida alcoólica e ele destrói uma família inteira, a dele e a das pessoas que ele levou justamente no alto impensado. A campanha educativa é importante sim, mas é importante que cada pessoa não só participe, mas que leve para dentro de si a mudança que ele precisa fazer para que o trânsito seja mais seguro. E aí, Meirelles, você tocou num ponto que faz muito sentido a gente falar das perdas das vidas, né, que são ceifadas com relação ao desrespeito e das vidas que sofrem isso, né? Às vezes é um pai de família, às vezes é uma mãe de família que está levando sustento ali por alguém que causou aquele acidente, né? Essa família perde esse ente, essa dor, ou essa mãe, enfim, qualquer pessoa que tem essa perda de alguma forma no trânsito é uma perda extremamente drástica, né? Ocorre de uma hora para outra. E além da perda da vida, a dependência dela de um cuidado posterior a um acidente, que também vai levar essa família a ser dependente de cuidados, né? Se é uma pessoa que teve um trauma importante, que vai, vamos supor, depender de cuidados diários, essa família vai ter que se voltar a atenção dela para cuidar desse ente querido, porque sofreu um acidente de trânsito. Seja ele o culpado pelo acidente, sim, ou infelizmente ele sofreu por outra pessoa que foi imprudente. Mas de qualquer forma, o objetivo geral desse vídeo é trazer conscientização e principalmente respeito à vida. É essa proposta que o Sincades traz. Respeitar a vida na sua essência. Se existe lei de trânsito, ela precisa ser seguida. Se existem pessoas que trabalham esse sentido de fiscalizar, de utilizar, precisa ter um senso comum de respeito entre todos os envolvidos. Meirelles, e trazendo o gancho que você trouxe sobre qualidade de vida, né? Talvez andar até sua casa e não pegar o seu carro. A gente pode falar também um pouquinho sobre qualidade de vida no trânsito. Qualidade de vida da pessoa para que ela possa ter um trânsito seguro, né? Sim. Ela precisa dormir bem, com certeza, para ter uma atenção ajustada ao trânsito, né? Às vezes a pessoa dorme mal, tem uma cefaleia, uma dor de cabeça importante que tira a atenção dela, isso precisa ser avaliado. Sim. O uso de medicações precisa, quando o médico te pergunta, doutor, essa medicação atrapalha o meu dirigir? Até porque, se você for parado em uma blitz, você precisa ter consciência. Mas lembrando, né, se essa medicação que o médico te passou, ela altera o seu senso de direção, você precisa respeitar a pausa durante o uso dela. Como o Meirelles falou, vai a pé, pega um Uber, pede um colega para poder te levar. Se esse uso da medicação for importante naquele período, ele deve ser feito, ok? Falando também sobre qualidade de vida, alimentação, sono, atividade física, saúde mental, saúde espiritual, todas as 7 dimensões de saúde influenciam dentro do seu dirigir. Por quê? O indivíduo saudável, o indivíduo completamente equilibrado dentro da sua saúde, consegue ter atenção, consegue ter percepção de prevenção de uma forma muito mais efetiva. Prevenção com direção faz todo sentido ela ser tratada dentro da sua essência. E a presença que você precisa ter com relação às preocupações do dirigir correto, do respeitar o semáforo e de respeitar as pessoas que estão no trânsito, também é respeito à vida. Já caminhando para os momentos finais do nosso vídeo, Assunção, quando a gente fala de trânsito seguro, o que vem na sua cabeça? Respeito à vida, né? Respeito ao ser humano, respeito ao próximo.
E você, Meireles? Poxa vida, gentileza, porque gentileza gera gentileza, lembrando que seja você a mudança que você quer ser no mundo, já diz Mahatma Gandhi. Joia. E aí, agradecer a Sincades por essa iniciativa, né, de falar de vida, de falar de prevenção. Nós precisamos que mais pessoas, mais instituições tenham essa iniciativa, para que todos possam ter às suas mãos conhecimento. Afinal, conhecimento salva a vida. Conhecimento de leis, conhecimento até de respeito, conhecimento de normativas. E aí, juntando isso tudo, a gente justamente fala de respeito, de segurança, de gentileza, até porque o amor ao próximo tem que vir sempre em primeiro lugar. E para finalizar, Assunção, deixa sua mensagem final para nós. Bom, em primeiro lugar, agradecer, né, a todos vocês pela oportunidade de trazer ao conhecimento do público através da Sincades, né, que está dando essa força, e parabenizar a todos os envolvidos, porque é de fundamental importância que isso fosse uma coisa corriqueira, que o público brasileiro tivesse a noção que isso faz parte da sua vida, isso depende de você fazer a diferença e não dos outros. A norma está ali para ser cumprida. Então, assim, cada um faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, eu vou fazer o máximo possível para que tudo flua normalmente, numa boa, e que a gente consiga reduzir bastante esses números que são assustadores do lado de cá, especialmente da pessoa como eu que faço esse trabalho de fiscalização. Eu acho que a nossa maior preocupação realmente é reduzir esses números. E não é para hoje, é para ontem, né? Sim. E você, Meireles? Puxa vida, vou fazer até um trocadilho, me dê a liberação. Sincades, não, é Sincades. Sincabe, cabe aqui dentro, o Sincades está trazendo para você que cabe dentro dele também, assim como toda a sociedade, a preocupação com o trânsito mais seguro, uma vida mais com harmonia, para que nós possamos fazer justamente do nosso dia a dia, do nosso estado, da nossa vida, um lugar melhor para se viver. Sincades e você, tudo a ver. Agradecemos o ouvido de vocês e a presença de atenção em todas essas informações fornecidas.